Bom dia a todos e bem-vindos. Meu nome é Fábio Silva, eu trabalho aqui na Elsevier, na equipe de soluções clínicas, e a gente está aqui hoje para essa sessão para apresentar a nossa ferramenta de suporte ao diagnóstico na parte de radiologia ou de imagem radiológica, que é a ferramenta StudyX. Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre a ferramenta, mas antes de começar eu gostaria só de introduzir um pouco quem é a Elsevier, e por que nós apresentamos essa solução. Tanto para aqueles que nos conhecem, a Elsevier é uma empresa historicamente editorial que iniciou a sua carreira, a sua história há mais de 140 anos. Atualmente ela emprega mais de 7.500 pessoas em 46 países diferentes e somos um dos líderes em conhecimento e publicações a nível médico-científico mundial, servindo aí ao redor de 20 milhões de profissionais na área da saúde e uns 9 mil hospitais a nível mundial, sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos nós estamos no top 100 dos sistemas de saúde com as nossas soluções, tanto desde as soluções mais históricas, que talvez sejam mais conhecidas por todos, como as revistas científicas, como a The Lancet, ou os livros, como também o Netter de anatomia, ou Gray, Anatomia de Gray, são alguns dos títulos, mas nos últimos anos a Elsevier tem investido bastante na parte tecnológica para criar um conhecimento mais acionável. A gente sabe que hoje em dia há uma abundância de conhecimento, até algum certo ponto, limitação de tempo para poder absorver todo esse conhecimento, e, portanto, a ideia é a gente aplicar a tecnologia em cima desse conhecimento científico e médico que é gerado para gerar plataformas mais interativas, de acesso mais rápido e mais focadas para auxiliar os profissionais na área de saúde, nas várias áreas que a gente publica e nas várias áreas que a gente atende, tanto em hospitais como também na parte de educação médica. A sessão de hoje ela vai ser focada na plataforma que chama-se StudyX, é a nossa plataforma de suporte ao diagnóstico em radiologia, e nós gostamos de pensar que o StudyX é uma segunda opinião a um clique de distância. Ela é uma ferramenta online que tem como objetivo aumentar a precisão e a confiança dos diagnósticos, principalmente naqueles casos complexos, e como o próprio slogan diz, ser uma segunda opinião a que um radiologista pode recorrer em qualquer momento para tirar uma dúvida pontual. Ela é composta por tanto uma parte de texto como uma parte de imagem, que a gente já vai ver em alguns instantes ao vivo aqui com a plataforma, e ela é composta atualmente de mais de 4.700 tópicos e diagnósticos, desde aqueles mais comuns aos mais complexos, cobrindo todas as áreas da radiologia e todas as seções do corpo, todos os enfoques possíveis, a gente já vai ver. E, principalmente, aporta aqui ao usuário mais de 200 mil imagens selecionadas por expertos, especialistas em cada um desses campos, com todo tipo de comentário e anotações para facilitar a utilização dessa imagem como uma referência ou como uma comparação para o nosso caso que a gente tem aqui em mãos, pensando desde o ponto de vista de um radiologista. Também existem a parte de procedimentos e alguns tópicos também relacionados com a parte de anatomia, para fazer alguma revisão rápida. E nós temos mais de 1.400 módulos de diagnóstico diferencial, que são aqueles casos mais difíceis, e a gente também vai ver que é um tipo de conteúdo específico na plataforma. Além disso tudo, aporta também a plataforma mais de 20 mil casos, e cada dia se adicionam mais, de pacientes reais, para profundizar um pouco o conhecimento, alguma característica, alguma informação relevante, e, portanto, oferece aqui uma gama muito ampla de opções, e é uma pesquisa bastante simples e intuitiva, como a gente já vai ver em poucos instantes. Como eu disse, o objetivo dessa plataforma é ter um suporte confiável dos diagnósticos e precisos. Portanto, como eu mencionei, é uma plataforma redatada ou revisada por especialistas nessas áreas, que compõem as páginas que a gente já vai ver, e é de fácil acesso, ou seja, pode ser consultada a partir de qualquer computador, qualquer tablet. Existe essa flexibilidade de acesso no ambiente virtual, digital, como é hoje em dia. E depois a gente vai ver alguns recursos avançados aqui na parte de diagnóstico diferencial. Outro grande foco, o objetivo dessa plataforma
é aumentar a segurança no cuidado dos pacientes, então tentar ajudar a reduzir os erros de observação e interpretação das imagens dos pacientes, em certo aspecto padronizar a nível de reporte que tipo de informação é facilitada nesses laudos e reduzir eventualmente um número desnecessário de exames ou um recurso, um uso extensivo de certos recursos radiológicos quando existe alguma outra opção disponível e que a plataforma nos pode referenciar aqui como uma segunda opção para um diagnóstico. E, finalmente, redução também nos custos de atendimento, ou seja, uma otimização, na verdade, desse atendimento, com melhores padrões de cuidados, com aumento da eficiência e da eficácia desse tratamento e gerando um benefício potencial aqui a nível de tratamento do paciente sendo mais eficiente, ok? Então, eu vou agora sair da apresentação e a gente vai diretamente aqui para a plataforma. Espero que todo mundo possa ver aqui a plataforma na página online. Só recuperando um pouquinho a informação, mas é uma plataforma web-based, ou seja, ela está disponível como uma página web, que é o stadiex.com. Significa que a gente pode utilizar ela a partir de qualquer computador, qualquer tablet, e está disponível em qualquer tipo de browser que a gente utilize, Chrome, Firefox, Mozilla, qualquer um deles, ok? Essa plataforma, como eu digo, cada usuário aqui vai ter o seu acesso, então vai ter ou bem uma password ou vai ter algum tipo de conexão, dependendo de como é estabelecida essa conta de acesso, mas o mais normal, um dos métodos mais normais, é que cada um tenha o seu usuário e a sua senha privada para poder aceder ao seu próprio usuário e ter algumas funcionalidades também de customização a nível de usuário, ok? Então, entrando na página, a gente vem aqui nesse botão de login, fazendo um clique, nos é redirecionado a uma página de introdução das credenciais. Nesse caso, eu já já fiz o meu login na plataforma e a gente vem à página inicial dessa plataforma. Peço desculpa. Corta um pouquinho. Então, a gente vem aqui na plataforma e essa é a página inicial que a gente tem a home screen, ok? Então, dentro da home screen, gosto sempre de demonstrar um pouquinho todos os campos que a gente tem aqui nessa página inicial. Na parte central, que chama mais atenção, logo de início, a gente tem as categorias principais do conteúdo. Esse conteúdo se baseia bastante numa série bastante conhecida de livros, que eu acho que é bastante reconhecido no âmbito da radiologia a nível mundial, que é a série de livros da Diagnostic Imaging Series, da Mirsys. Originalmente é a empresa que fundou esses livros, e muito desse conteúdo está incluído dentro da plataforma. Portanto, se vocês conhecem aqueles livros que tem aquelas capas em preto, em negro, vão reconhecer que segue um pouquinho essa estrutura. Então, a divisão aqui das sessões, as categorias principais, segue um pouco ou bem as sessões do próprio corpo, como pode ser a parte cardíaca ou gastrointestinal, mas a gente tem também uma sessão específica para a parte pediátrica, a gente tem uma sessão específica para a medicina nuclear também, que está diretamente ou muito intrinsecamente relacionada com a radiologia, e eventualmente também para a parte mais especializada da ultrassonografia. Então, todo o conteúdo que se baseia, como eu digo, nessa série de livros, e não só com mais funcionalidades e mais conteúdos aqui adicionados, vão estar divididos, e atualmente a gente tem aqui 6.900 tópicos. Menciono atualmente porque, como é uma plataforma web, ela é atualizada com uma certa frequência, também para que a gente possa manter não só o conteúdo, como os usuários tenham acesso à informação mais recente, mais relevante, sempre baseada em evidência científica. Então, tudo que está aqui vem de artigos de publicação, de capítulos de livro e da experiência de especialistas em cada um dessas áreas, ok? Além disso, na parte da direita, a gente tem duas abas aqui. Uma delas é o meu historial de busca. Então, como eu disse, cada usuário tem o seu usuário individual, o seu acesso individual, o que permite, como uma página web qualquer, que eu tenha o meu histórico de busca. Isso me permite, se eu sou interrompido ao longo do meu processo de diagnóstico, de utilização da plataforma, recuperar aquele último tópico que eu estava revisando. Portanto, dentro de um âmbito de assistencial, onde que de repente pode chegar um paciente, a gente tiver uma urgência, a gente pode parar a pesquisa
e depois mesmo conectando em outro computador, por exemplo, na minha casa, eu poderia retomar a minha pesquisa a qualquer momento, vendo aqui quais foram os tópicos que eu fui abrindo, ou verificando, ou estudando mais recentes, numa ordem decrescente, obviamente. Além disso, a gente tem aqui essa aba das atualizações, que me salta aqui essa alerta, chamando a atenção para as últimas atualizações que foram feitas na plataforma. Como eu mencionei, a plataforma ela é atualizada com bastante frequência, são pelo menos 3 ou 4 atualizações cada mais ou menos 3 meses, e que inclui tópicos mais relevantes e novos, como não poderia deixar de ser, desculpa, nesse período que a gente vive, tópicos relacionados, por exemplo, com o Covid. Então, a gente tem aqui uma página nova de manifestações da doença do Covid a nível cerebral, e a gente também tem aqui um acesso rápido ao nosso Support Center, que a gente vai ver que também pode acessar dentro de outros, a partir de outras fontes, ok? Mas a ideia é que a gente tem aqui nessa aba também os últimos tópicos que foram atualizados. Então, aqui novamente chama a atenção que o Covid foi um deles, que foi atualizado agora em maio, e a gente teve alguns outros, por exemplo, em junho, só a título de referência, ok? Na parte superior, a gente tem à direita também 2 botões de funcionalidades. Um deles é o Bookmarks, que são essas bandeirinhas amarelas que vocês podem ver aqui. Isso nada mais é do que uma espécie de favoritos, como páginas favoritas que eu tenho no meu browser. Eu posso ter tópicos favoritos, o que me permite, através de um clique, em qualquer momento da plataforma, abrir a minha lista de tópicos ou páginas ou diagnósticos preferidos dentro da plataforma. Então, aproveitando, já que eu mencionei, posso abrir aqui, por exemplo, diretamente, de uma maneira muito rápida, vou ao tópico do Covid, tenho aqui informação na parte neurológica, nesse caso, redatada pela doutora Anne Osborne, que acho que é uma eminência a nível mundial, e que me põe aqui a informação que a gente vai visualizar dentro da plataforma, seja a parte de texto, que eu mencionei no início, seja a nossa biblioteca de imagens, ok? Volto aqui ao homepage, só para terminar de explicar, e a gente já vai ver algum diagnóstico em mais detalhe em uns instantes. Tem uma segunda ferramenta que é de comparação, que a gente vai ver principalmente no diagnóstico diferencial, a relevância dessa ferramenta da comparação. E temos aqui os nossos menus básicos de configuração da conta, de suporte em linha. Vocês podem ter acesso ao suporte, seja por e-mail, por chat, por telefone, a qualquer momento, se tiverem alguma incidência ou dúvida na plataforma. Tem alguns vídeos também de suporte, replicando um pouco o que a gente vai ver agora em alguns instantes. E a minha parte também de créditos de formação continuada. E a parte da esquerda, que talvez seja a seção onde vocês mais vão utilizar a plataforma, é o nosso campo de busca livre. Então, entrando já um pouco no contexto da plataforma, eu sempre menciono nas apresentações que a gente vê 2 maneiras de poder buscar informação. Uma delas é diretamente se eu tenho uma suspeita de um diagnóstico, se eu tenho algum termo diagnóstico que eu queira buscar ou confirmar alguma informação, eu posso simplesmente digitar como se fosse o Google e vou digitando aqui o termo que eu quero fazer a minha busca, e ele vai lançar uma busca em todos esses conteúdos de todas as seções do corpo, e depois eu posso aplicar algum tipo de filtragem de resultados. Mas imaginamos que, vamos começar de um passo anterior, imaginamos que eu tenho aqui um caso que eu não estou muito acostumado, eu posso ser, por exemplo, da área de neuro, e de repente estou trabalhando num outro ambiente, ou estou durante a noite, não tenho quem consultar da minha equipe, e me chega um caso, por exemplo, na parte de mama. Então, é uma área que eu não estou familiarizado, eu não tenho ainda um diagnóstico concreto a que buscar informação, e a plataforma aqui pode me ajudar nesse contexto aqui. Eu também, se eu, por exemplo, estou fazendo o meu internato, a minha residência, também quero estudar um pouquinho a parte de mama sem ter um diagnóstico concreto. Então, eu posso explorar cada uma dessas características. Então, fazendo um clique aqui na seção em inglês breast, o conteúdo da plataforma está todo em inglês. Então, a gente mantém aqui a interface também em inglês. E eu vou ter aqui a minha listagem de opções onde eu posso buscar informação. Então, como vocês podem ver, a gente tem desde uma parte mais anatômica e das variantes normais da imagem radiológica da parte de mama, a gente tem algumas características de imagem, critérios de interpretação, e depois a gente já entra mais em características de algum tipo de diagnóstico concreto. Aqui na parte da direita a gente tem um resumo de quantos diagnósticos existem aqui, que são esses símbolos do DX, de Diagnostics. Então me refere
que, por exemplo, na parte histopatológica, de doenças histopatológicas ou diagnóstico histopatológico, eu tenho 53 diagnósticos concretos. Então, eu poderia, se é algo que me chama a atenção, ou se tem a ver com o meu caso, se é por aí que eu quero explorar a plataforma, faço um clique e então ele vai me especificar um pouquinho mais. Estamos falando aqui de uma lesão benigna, estamos falando de uma lesão maligna, ou eu estou buscando mesmo algum fator de risco ou alguma informação. Como vocês podem ver, existem até algumas outras informações um pouco mais gerais. Mas imaginemos que a gente está procurando alguma coisa mais séria, como uma lesão maligna, e então eu chego finalmente numa listagem concreta de diagnósticos. Cada uma dessas páginas, ou desses tópicos, como a gente pode chamar, ou se refere a um diagnóstico concreto e tem a sua própria biblioteca de informação e de imagens. Como eu estou aqui num processo um pouco exploratório, pegando aqui o meu caso em que eu ainda não tenho algo concreto, eu gostaria de não só ir uma a uma aqui, mas gostaria de uma maneira mais rápida, para economizar também um pouco de tempo, verificar rapidamente a informação que tem em cada um desses tópicos. E eu posso utilizar a primeira funcionalidade aqui da plataforma, que é esse símbolo que parece um olho, que é o Preview, que aparece aqui, Click in Preview. Então, fazendo um clique em qualquer um desses diagnósticos, eu vou ter uma pré-visualização, uma visualização rápida desse conteúdo. Me abre aqui uma aba, é ajustada a qualquer tipo de monitor que vocês estejam utilizando. E então, eu tenho aqui acesso rápido à informação, tanto desde o ponto de vista de texto do documental, então as informações mais importantes. Como vocês podem ver aqui, o texto é bem sucinto, bem direcionado, com os critérios, por exemplo, de imagem mais relevantes para uma mamografia, para uma ressonância. Então, me ajuda com informação de diagnóstico diferencial, já me dá rapidamente que outros diagnósticos eu poderia estar considerando se a minha suspeita, nesse caso, era um carcinoma cístico adenoide. E informações da patologia eu posso explorar sempre com um texto bastante sucinto para tirar aquela informação em poucos segundos ou minutos, aquilo que eu quero. E também posso explorar toda a biblioteca de imagem relacionada com esse diagnóstico concreto. Existem aqui 16 imagens que eu posso ampliar fazendo um clique nas imagens. Como vocês podem ver, todas as imagens têm uma qualidade muito boa, são imagens digitais, não perdem nenhum tipo de resolução. Quanto maior a tela que vocês estiverem utilizando, melhor vai se ver. Todas as imagens, ou praticamente todas as imagens, são anotadas. Significa que a pessoa que fez a revisão, o especialista que revisou essa imagem, direciona a atenção da pessoa, do usuário, às características de imagem mais relevantes para ajudar nesse diagnóstico e põe uma breve explicação da imagem ou da característica de imagem. Eu posso indo aqui imagem a imagem, desde distintos pontos de vista, planos ou mesmo métodos de aquisição da imagem, se é uma ressonância, se é um ultrassom, posso estar aqui fazendo uma visualização rápida dessas imagens. E, eventualmente, se eu tiver os dois monitores e tiver o meu caso num monitor e o StudyX no outro, posso fazer uma comparação rápida de imagem a imagem e, eventualmente, já me facilita aquela informação que eu precisava ou aquela referência que eu quiser. Ok? Então, como eu disse, a ideia aqui é poder fazer preview ou pré-visualização, tanto de imagens como da parte de texto, de todos os diagnósticos que levantam aqui qualquer tipo de suspeita, considerar tudo o que eu quero. E, eventualmente, imaginemos que realmente esse era o diagnóstico concreto, eu vou entrar em profundidade nesse diagnóstico. O que a plataforma me facilita, além do que eu já pré-visualizei? Primeiro, a visualização em si é um pouco mais fácil, a gente tem o texto na coluna da esquerda, desculpa, e as imagens na coluna da direita. As imagens a gente pode ampliar também elas aqui, com o diferencial de que aqui, se eu quiser utilizar essa imagem, fazer o download, digamos, dessa imagem, da plataforma para referenciar o meu caso, para fazer um estudo dirigido, para discutir com um colega, ou mesmo para fazer uma formação a uma equipe, desculpe, a gente pode fazer o download dessa apresentação. Existe esse botão no final da explicação da imagem, em todas as imagens, portanto, todas as imagens podem ser utilizadas. Posso fazer aqui o download dessa imagem, para um PowerPoint. Esse PowerPoint é totalmente editável, portanto, eu posso mexer na imagem, posso mexer, lá vem com a explicação e vem com uma marca d'água do StudyX, o que permite, a nível de formação acadêmica ou de caso clínico, compartilhar essa imagem, como eu disse, com outro médico, ou mesmo no informe. Não pode ser utilizado, obviamente, para fins comerciais, mas para fins científicos e médicos e acadêmicos, a gente poderia estar fazendo a utilização dessa imagem
fora da plataforma, dentro de uma apresentação, criando aquilo que a gente quer e utilizando essas imagens da maneira que mais seja conveniente para nós. Além disso, a parte do texto, eu tenho aqui um menu de navegação rápida. Então, além de ter tudo aqui ao alcance de um clique, a gente tem menus de navegação rápida. Então, imaginamos aqui que eu quero ver algum diagnóstico diferencial ou alguma característica da imagem. Então, imaginamos que eu venho aqui na parte de característica de imagem, tem aqui uma breve descrição, como vocês podem ver, muito sucinta, muito rápida, desde o ponto de vista do meu tipo de imagem, se é uma mamografia, se é uma ressonância, se é um ultrassom, quais os critérios mais relevantes. O diagnóstico diferencial, então, que outros diagnósticos poderiam estar relacionados, um pouco que a gente já viu no início também, mas aqui a gente tem a facilidade de não só estando dentro desse carcinoma cístico, eu poderia, usando o mesmo preview que a gente acabou de ver, pré-visualizar um segundo diagnóstico. Então, me abre aqui de novo aquele preview e eu poderia, por exemplo, estar comparando ou verificando, ampliando uma imagem de um segundo diagnóstico. Então, já posso fazer aqui um diagnóstico diferencial um pouco mais manual. A gente já vai ver uma maneira um pouco mais fácil de fazer isso. Mas eu poderia estar pré-visualizando, comparando uma imagem aqui ou alguma informação, inclusive, de terminologia ou de informação clínica relacionada com esse diagnóstico. No final dessa parte de texto, a gente sempre tem as referências, como eu mencionei no início, tudo isso é baseado em publicações científicas peer review, então, que foram revisadas por esse expert ou esse especialista nessa área, e aqui a gente facilita o link para o PubMed dessas referências. A gente não poderia aqui pôr todas as referências, porque a Elsevier não publica todos os artigos científicos a nível mundial, existem aqui artigos que não são nossos, e por isso, para não restringir a só o que nós publicamos como editorial, a gente prefere aqui pôr o link para o PubMed, o que permite pelo menos que também possa ser visualizado o abstract, o resumo desse artigo, caso eu queira buscar alguma informação mais aprofundada desse tópico, ok? Mais à direita de tudo, a gente tem aqui também um pequeno menu de abas de navegação rápida, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, principalmente para os nossos casos de pacientes, que eu mencionei no início. Então, além de toda aquela biblioteca, aquela informação curada ou preparada pelo especialista, a gente tem aqui a adição de casos de pacientes reais. Então, a gente tem, nesse caso, 11 casos de pacientes reais que têm as suas próprias características e peculiaridades do diagnóstico que pode dar um nível mais de profundidade para a comparação que a gente quer fazer no nosso caso ou para o nosso a dúvida que a gente tiver. Novamente, reitero a funcionalidade do preview. Eu tenho aqui o olhinho, sempre que ele está aqui a gente pode pré-visualizar. Isso me permite ver informação demográfica do paciente, histórico do caso do paciente e a descrição completa do diagnóstico com a sua própria biblioteca de imagens, que, novamente, fazendo um clique, me amplia a tela completa para eu ter uma melhor visualização, sempre com as anotações, sempre com a descrição aqui. Então, além de todas aquelas 16 imagens de referência que a gente tinha desse tipo de carcinoma, a gente pode ver aqui ainda outras bibliotecas um pouco menores, mas de pacientes reais, com características específicas que pode me adicionar aqui alguma informação relevante e adicional. Voltando aqui à parte do diagnóstico, se esse tópico é um tópico que eu me interesso, como eu disse, eu posso colocar aqui os meus bookmarks. Então, se é um tópico que eu quero revisar com certa frequência, porque é dentro da minha especialidade, ou porque eu quero voltar a ele com uma certa facilidade, não tenho que buscar novamente, venho aqui no bookmark, faço um clique, a página vai atualizar aqui, vai me pôr uma espécie de uma bandeira aqui em amarelo, e então, já na parte superior aqui dos bookmarks, eu vou ter esse tópico aqui no topo da minha lista de favoritos pessoais meu. Cada um vai ter o seu, que permite também uma certa customização a nível de usuário. E tem aqui também um botão de print, caso eu queira, digamos, salvar ou imprimir o texto desse tópico, por exemplo, para pôr num laudo, associar um laudo. Poderia também fazendo, ele me gera uma outra página que eu vou fazer aqui, preparada para impressão, para salvar como um PDF, vem com as imagens, apesar que aqui as imagens não são exportáveis ou editáveis, tal e qual eu mencionei anteriormente para o PowerPoint. Então, se eu quiser ocultar essas miniaturas, digamos, de imagens, eu fico só com a parte de texto, fazendo um clique aqui no botão que havia, e, portanto, poderia aqui, por exemplo, anexar essa informação que vem com o logotipo da plataforma e da Elsevier, em termos de copyright, estaria, digamos, assegurado.
novamente reitero, para fins clínicos ou científicos, e poderia também fazer um uso não só das imagens no PowerPoint, mas do texto também. Caso eu queira revisar algum tópico de anatomia, posso vir aqui nessa pestane... nessas abinhas aqui da esquerda, posso ter aqui o meu tópico na parte de mama com foco aqui na ultrassonografia. Novamente, o preview me permite visualizar um pouco das definições clássicas, vamos chamar assim, das estruturas da parte de mama dentro de um enfoque aqui de ultrassonografia, e teria aqui algumas imagens de referência, desde imagens do tipo livro-texto, que eu posso ampliar aqui, já com a indicação das estruturas, de como seria a visualização, como já num ambiente de imagem real, radiológica, eu tenho aqui como me estaria cada uma das zonas, cada uma das estruturas, nesse caso, na parte de mama, portanto, também me facilita relembrar, às vezes, alguma estrutura como sairia no âmbito normal, para depois poder fazer a comparação com o meu paciente e ver se existe algum tipo de alteração. Portanto, me ajuda a plataforma a ter essa referência, ok? Então, essa foi uma maneira de buscar informação. Eu disse que haviam duas, então eu vou voltar aqui na parte da tela principal do StudyX, fazendo um clique no logotipo, eu volto à homepage. Então, aqui, como eu disse, talvez onde vocês vão gastar até mais tempo do que a gente fez aqui, é fazendo uma busca direcionada. Então, aqui já num outro ponto de vista, imaginamos que eu já estou buscando uma informação um pouco mais específica, está dentro da minha área de conhecimento, eu já sei, eu mesmo fiz a atenção ao paciente, e então imaginamos que nesse caso eu identifiquei uma massa, alguma coisa indiferenciada no fígado de um paciente e gostaria de ver que tipos de diagnósticos poderiam estar relacionados com uma massa no fígado, ok? Esse é o nosso termo de busca aqui. Como a plataforma está em inglês, eu vou digitar o termo em inglês também para me facilitar. Caso eu quisesse colocar a interface, ou seja, poder fazer a busca em português, posso fazer isso. Venho aqui no botão de configuração da conta, venho aqui nos meus settings, ok? E nos meus settings eu posso mudar aqui tanto o idioma de busca como o idioma da interface do inglês, que é o standard, e poderia procurar aqui português, e caso alguém aqui tenha outra nacionalidade, existe uma série de idiomas aqui, e poderia modificar essa busca para o português, ok? De acordo com isso, dou um ok. Eu não vou fazer, e eu recomendo, se for possível, se não for impeditivo a questão do idioma, eu recomendo que não façam por uma simples razão, e volto aqui ao homepage, porque ao estar fazendo uma busca em inglês, então, como eu disse, uma massa no fígado, vou escrever liver, que é o termo em inglês, vocês vão ver que, como no Google, existe aquela função do autocomplete, em que a própria plataforma me sugere já alguns tópicos mais buscados. Então, eu digitando isso em inglês, a plataforma vai me sair com essas opções. Se eu digitar isso em português ou qualquer outro idioma, aí a plataforma não tem essa capacidade de fazer a tradução simultânea e procurar os tópicos mais buscados em inglês, que é o idioma que tem a plataforma. Mas, somente para deixar aqui claro, que se vocês colocarem o idioma de busca em português, o que a plataforma vai fazer é, quando vocês lançam a busca, vai traduzir para o inglês e buscar o mesmo termo em inglês dentro da plataforma. Em teoria, a gente chega nos mesmos resultados. A única funcionalidade aqui que a gente perderia seria, nesse caso, essa funcionalidade do autocomplete, que às vezes pode já me direcionar, como vocês podem ver, já me aparece aqui liver mass, que seria o meu termo de busca, mas me aparecem outros tópicos relevantes e, eventualmente, eu poderia ter interesse em revisar algum tipo, ou lançar uma busca, nesse caso, relacionado com isso. Mas eu vou digitar aqui mesmo liver mass, não vou especificar que tipo de massa que é, porque foi uma imagem que eu acabei de obter do paciente, e vou dar o enter e vou lançar a busca, ok? Então, diferentemente da exploração que a gente fez dentro, nesse caso na parte de mama, que eu estou na parte de gastro, que ele me busca sempre dentro do contexto, quando eu vou nas categorias, dentro do contexto da mama, que foi o que a gente fez. Aqui ele vai me buscar essa descrição em qualquer tópico. Então, em todas as seções do corpo em que tiver essa descrição da característica ou da palavra que eu pus, ele vai me sair aqui os resultados. Obviamente que os resultados que são mais diretos são os que são visualizados primeiro, portanto, sempre aqueles tópicos que têm o termo de busca concreto vão aparecer primeiro, mas a plataforma também faz uma busca na descrição do conteúdo de cada um dos diagnósticos, o que significa que não só vocês podem buscar um diagnóstico concreto, uma terminologia muito precisa, mas podem buscar alguma característica de imagem, alguma estrutura,
algo mais particular e ele vai buscar dentro dos textos dos diagnósticos, em segundos, como vocês puderem ver aqui, essa descrição e me vai também fazer um sublinhado, digamos, onde está aquele termo. Então, me facilita, inclusive, a visualização onde está aquela descrição. Se for uma característica muito peculiar e que eu esteja buscando dentro de uma panóplia, digamos, de diagnósticos, eu poderia estar buscando o termo em concreto e abrindo ou pré-visualizando, como a gente já viu aqui, cada um desses resultados que me saem. E esses são os resultados aqui que me saem. Eu mencionei no início que a gente tem vários tipos de conteúdo e a gente viu um diagnóstico concreto e viu também alguma coisa de anatomia, mas existem outros 2 conteúdos e eu vou me focar aqui no diagnóstico diferencial. E esses conteúdos podem ser filtrados nas minhas buscas também por tipo de conteúdo. Então, além do meu termo de busca, eu posso especificar se eu quero um diagnóstico concreto, se eu quero um diagnóstico diferencial, DX é diagnóstico, DDX é diagnóstico diferencial, informação anatômica, como se fosse um bonequinho aqui em verde, uma figura humana, e a parte de procedimentos ou de radiologia intervencionista ou intervencional, esse símbolo da agulha. Ao fazer o clique, por exemplo, no diagnóstico diferencial, eu vou eliminar todos os outros tipos de conteúdo e vou ficar só com os diagnósticos diferenciais, que é o que eu quero fazer aqui, a busca agora, entendeu? Então, além desse filtro, eu também poderia filtrar por categorias. São as mesmas categorias que a gente viu antes. Então, fazendo uma analogia também, se eu busco um termo que é muito genérico e que pode estar disperso em vários órgãos ou várias seções do corpo, ou se eu quero focar, por exemplo, na parte pediátrica desse termo de busca ou desse diagnóstico, eu poderia estar, por exemplo, filtrando aqui. Nesse caso, não faria muito sentido eu filtrar por gastrointestinal, porque eu já estou especificando o órgão, mas eu poderia filtrar a parte de gastro e eliminar, por exemplo, todos os conteúdos, como a gente pode ver aqui, algum conteúdo que é focado na parte de ultrassonografia. Mas nesse caso eu não vou aplicar esse tipo de filtro, então eu só apliquei o filtro de diagnóstico diferencial e eu tenho aqui uma série de diagnósticos diferenciais. Então eu tenho massas no fígado ecogênicas, hipoecóicas, com conteúdo de gordura, com retração capsular, então eu poderia já estar especificando aqui, mas todas elas ainda assim são diagnósticos diferenciais, ou seja, existem uma série de diagnósticos dentro dessa descrição um pouco mais abrangente, vamos chamar assim. Então, esse tipo de conteúdo na plataforma já me facilita identificar e diferenciar esses possíveis diagnósticos, eu não precisaria estar comparando um a um. Eu entrando aqui, imaginamos que a gente tem aqui realmente uma massa ecogênica como primeiro resultado, que eu posso fazer aqui o preview, mas eu vou entrar nesse tópico. Então, vocês vão ver que o tópico é ligeiramente diferente do diagnóstico concreto. O diagnóstico diferencial, na coluna da esquerda, ele me dá uma lista concreta de diagnósticos. Então, aqui seriam os nossos DX, na terminologia do STADX, que é igual àquele que eu entrei na parte de carcinoma de mama há alguns instantes atrás. E, na parte da direita, eu tenho um texto já customizado para um diagnóstico diferencial. Então, eu não vou ter aqui uma descrição completa de cada um desses diagnósticos, que são vários, como uma esteatose, como uma metástase hepática, como um abscesso hepático piogênico, mas eu tenho aqui um resumo muito bem resumido de quais são as características principais que, eu vendo uma massa ecogênica no meu fígado, eu poderia chegar à conclusão de que é ou uma esteatose focal, ou, por exemplo, uma metástase hepática. Então, essas características seriam, digamos, exclusivas ou únicas, ou me facilitariam diferenciar entre esse tipo de diagnóstico concreto e todos os outros que estão aqui listados. Então, além de eu ter já uma listagem bastante reduzida e concreta de possíveis diagnósticos relacionados com essa massa ecogênica, eu posso aqui também ver as características principais que me ajudariam a diferenciar. Então, eu posso revisar aqui, ele me filtra também dos com maior incidência ou mais frequentes, aqueles menos frequentes ou com menos incidência, um pouquinho mais raros, digamos, de encontrar, e, de qualquer maneira, sempre com alguma referência bibliográfica de diagnóstico diferencial também aqui na parte final. Estando aqui, se vocês lembram, volto a insistir na parte do preview, eu poderia pré-visualizar cada um deles, então eu não preciso sair daqui, eu não preciso entrar especificamente numa esteatose focal para ver algumas imagens de como ela sairia dentro de outro ponto de vista, nesse caso uma tomografia aqui desse paciente, então poderia aqui revisar toda a biblioteca de imagens, e se vocês veem aqui estão todas as imagens desse diagnóstico, não só essa uma imagem
porque essa imagem tem desde um ponto de vista de uma ultrassonografia, porque é ecogênica, né, nesse caso. E eu posso fazer aqui a previsualização de todos eles e ir um a um revisando. Mas imaginemos que mesmo assim é um caso bastante complexo, o quadro clínico do paciente é difícil e eu ainda não tenho certeza, mesmo tendo uma lista concreta e essas informações, eu ainda tenho aqui 2 ou 3 que eu estou um pouco em dúvida. Então aqui a gente vai utilizar a ferramenta da comparação, que talvez seja a ferramenta mais interessante ou mais avançada que a gente pode utilizar aqui, que facilita a questão do diagnóstico. Então, vocês veem que ao lado desse botão a gente tem aqui esse outro símbolo que parecem 2 folhas assim com um OK no meio, que é o botão do My Compare, ou minha comparação. Sempre que eu fizer um clique aqui, eu estou selecionando esse diagnóstico para comparar ele com outros diagnósticos. Então aqui é totalmente livre a comparação, eu nem precisaria estar restrito ao que me aparece aqui nessa busca ou dentro desse diagnóstico diferencial, eu poderia lançar qualquer outra busca e ir adicionando isso dentro da minha funcionalidade de comparação, que está aqui no canto superior ao lado dos bookmarks. Vocês veem que já tem um aqui, antes estava um 0, porque eu selecionei e ficou em verde. A partir do segundo, então, não vamos nos fixar aqui muito no que eu vou comparar, mas sim na funcionalidade. Eu vou comparar com uma metástase hepática, então eu seleciono aqui. Vocês vão ver que já atualizou para 2 e já me habilitou, porque eu já tenho 2 coisas para comparar. E vou comparar com uma condição um pouco mais, menos comum, menos frequente, que poderia ser um adenoma hepático. Então, seleciono esses 3 e poderia selecionar mais. Não existe aqui um limite, vocês podem selecionar 3, 4, 5, 10 coisas diferentes. Ao ponto que eu estiver satisfeito com o que eu quero comparar, de acordo com o meu caso clínico, obviamente, eu venho aqui na parte superior e lanço a funcionalidade de comparação. Então, nessa funcionalidade de comparação, como se eu tivesse 3 bibliotecas específicas de informação, com imagens, com texto, tudo aquilo que o diagnóstico nos pode oferecer, só que de uma maneira bem lado a lado, literalmente. Então, vocês vão ver que todas as bibliotecas de imagens estão aqui na parte inferior. Eu posso ir selecionando aquelas imagens mais comparáveis, eu estou fazendo aqui um pouco ao acaso, mas a ideia é que vocês podem buscar aqui a imagem mais comparável, ou mesmo ir de uma em uma buscando entre elas e o meu caso do meu paciente, que é aquele diagnóstico complexo que eu quero diferenciar. De uma maneira muito rápida também, não estou limitado à informação visual de imagem, posso transitar de uma maneira rápida para a parte de texto. Estou vendo aqui o mesmo texto que eu iria ver na pré-visualização ou entrando dentro do diagnóstico de cada um desses diagnósticos. E como eles estão estruturados de uma maneira, digamos, similar, ou tem a mesma estrutura de informação, eu poderia estar comparando também características para o diagnóstico, terminologia, detalhes de imagem, todo tipo de informação, incidências, prevalências, informação da própria patogenicidade do caso, dentro de cada foco, então, de uma tomografia, de uma ressonância, mesmo lado a lado. Então, me facilita muito aqui identificar diferenças ou similaridades, dependendo do caso que a gente queira, entre esses possíveis diagnósticos, e a ideia é que eu vá aqui restringindo. Então, imaginemos que eu falo, não pode ser uma estatose focal, venho aqui, elimino, vou reduzindo até o ponto em que a decisão de que realmente o que eu quero, seja por imagem ou por texto, é nesse caso uma metástase hepática, infelizmente nesse caso desse paciente, e então aqui voltamos ao diagnóstico concreto da metástase hepática, que a gente já viu um caso de mama também, mesma estrutura, com o diferencial de que eu tenho aqui os meus casos específicos dos pacientes, que pode me aportar um pouquinho mais de evidência, que eu tenho 63 casos de pacientes. Então, acho que a gente fez aqui um overview geral na plataforma. Ok? Finalmente, volta aqui à página inicial. Caso vocês tenham qualquer dúvida relacionada com a plataforma, vocês podem entrar nessa parte de suporte e de ajuda. Isso vai abrir aqui uma pestana, uma aba, em que a gente tem aqui as perguntas mais frequentes, seja do uso da plataforma, seja do conteúdo da plataforma. Então, tem aqui os menus, existe sempre os últimos updates, as últimas atualizações que a gente teve na plataforma aqui. Então, em 2020, eu poderia expandir aqui e verificar que existe uma atualização agora no mês de setembro, relacionada com tópicos do Covid. Existe uma atualização em agosto, em março, e posso expandir e ver dentro de cada sessão aqueles tópicos. Caso vocês tenham alguma incidência, na parte inferior, vocês têm aqui para assistência técnica online 24 horas
todos os dias da semana, todas as semanas dos meses do ano, seja por e-mail, seja por chat, ou mesmo se quiserem falar por telefone, apesar que aqui provavelmente vai ser uma linha internacional em inglês, com essa particularidade. Ok? Então, voltando aqui, agradeço a participação e a atenção de todos na sessão de hoje. Espero que tudo tenha ficado claro. Caso tenham qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado.